Eu acho que sempre quando a gente tem um escritor que ele tem uma produção bem grande, a gente se pergunta quando que isso vai acabar. No caso do Stephen King, a gente nunca cogitou ele parar de escrever, porque ele tá sempre produzindo e tudo mais, mas ele já não é uma criança, já tá com 72 anos, e isso faz com que a gente pense, por exemplo, em aposentadoria. E eu vou falar sobre as impressões que eu tive em relação ao último livro que saiu pela Suma dele, que é a Ascensão. Eu deixei anotado aqui algumas coisas que eu analisei em relação ao livro, no sentido de como metáfora da vida dele, mas enfim, vamos lá. Uma coisa de cada vez. A história se passa com o Scott Carey, que ele... Na verdade, assim, vamos começar analisando o livro. O livro tem 124 páginas e poucos personagens, então, analisando a produção do Stephen King ao longo dos romances que ele produziu, que são super populosos e enormes, eu acho que a gente tem aqui um conto. É isso, e quase um microconto, pensando nessa produção toda. O Scott, ele é um web designer, eu acho que é designer gráfico, alguma coisa assim. E ele começou a perder peso, mas não perdeu massa. Ele tá com uma coisa muito esquisita, que não se sabe de onde veio, e tudo que ele faz, assim, ó, tudo que ele pega e sobe em cima da balança não acrescenta em nada no peso dele. E ele tá acompanhando essa perda de peso, e ele colocou um dia zero, que seria, porque ela tem um padrão, né? Essa perda tem um padrão. Então ele colocou um dia zero, que é o dia que ele vai chegar e não vai ter mais peso. E o que a gente sabe sobre o peso? Que o peso é a ação da gravidade em cima da gente. Então, assim, quanto mais pesado o negócio, mais ele fica grudado no chão. E a partir do momento que ele não tem peso, beleza. Vamos lá, então. E aí a história vai se passar nesses dias do Scott até chegar no dia zero. Tô tentando, porque assim, como é um livro muito pequeno, é muito difícil a gente falar sem entregar muito, praticamente o final, né, da história. O Scott, ele tem problemas com algumas vizinhas, um casal que mora do lado dele, e essas duas vizinhas, elas têm um restaurante em Castle Rock, e ele vai, a logística dos últimos dias dele é fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas na cidade. O amigo do Scott é um doutor Bob, e ele que fica sabendo, ele que é, digamos, a primeira pessoa que fica sabendo sobre essa doença, esse acontecimento na vida do Scott. Bom, ok, isso é o livro. Agora vamos para as metáforas e vamos tentar entender porque eu vejo em Ascensão quase um livro de despedida do Stephen King. O Scott, ele vai participar de uma corrida. E nessa corrida ele passa, por exemplo, pela escada que tem a pequena caixa de Gwendy, que é uma que caiu. Ele passa... Tem a questão do Halloween. Ele rememora que daí tem um grupo, uma banda que se chama Pennywise e os Palhaços. E todo mundo sabe que o Stephen também tocou numa banda por muito tempo. E então ele vai repassando muitas coisas da carreira dele como escritor, assim, alguns personagens e alguns lugares, também durante essa corrida, tá? Que a corrida é uma metáfora da vida, a gente tem toda essa corrida, é como se fosse a gente começa na partida até a chegada, o fim, né, no caso. Todos os personagens de Stephen King, eu acho que 100% deles, eles são personagens que lutam muito. Então, assim, em Jogo Perigoso a gente tem
a esposa que tá algemada na cama e ela fazer tudo pra sair. O Misery tem o escritor que tá também desesperado pra sair, e todos eles estão dando um gás pra conseguir se libertar de alguma coisa. O Iluminado, a criança vai lutando até o fim. Enfim, a Dança da Morte se cria uma debandada, assim. Enfim, todos eles são muito lutadores. Aqui a gente tem um Scott que assume a condição dele e não quer fazer nada pra isso mudar. Ou seja, deu. Tá bom assim. Ele se convence, digamos assim, de que tá tudo certo, ele já cumpriu, ele já tá... A vida já deu. Então, assim, ele vai chegar nesse marco zero, ele tá pagando pra ver o que é esse marco zero, que ele vai chegar num peso zero. Se ele vai morrer, se ele vai viver, não interessa, entendeu? Ele não vai buscar... Não quer fazer exames, ele não quer tentar descobrir como começou, ele não quer nada. Tá, beleza. Que é um ponto de vista do fim da vida de uma pessoa, né? Tipo, bom, eu já tô bem, já vivi o que eu tinha pra viver, eu não vou, sei lá, fazer mais uma quimioterapia, fazer mais um negócio, tá, deu, sabe? Já foi, acabou. Tem a questão da leveza, uma metáfora extremamente valiosa, assim, do livro todo, é a questão da leveza do fim da vida, assim, quando... A partir do momento que as pessoas vão amadurecendo e elas vão deixando alguns pesos, alguns preconceitos, algumas birras, algumas brigas, vão perdoando ou vão mudando algumas coisas, a vida vai ficando mais leve, que é o que o personagem também tá acontecendo com ele. Ele também tá ficando mais leve. O melhor amigo do Scott é o Dr. Bob. E o que acontece? O Instituto, no final, o Stephen King escreve falando sobre um amigo que ele perdeu, que era consultor nos livros, para falar sobre a questão da medicina nos livros e para falar umas coisas mais práticas. E o Dr. Russ morreu. Então ele tá sentindo muito a perda do Russ nessa... Não é um pós-fácil, é uma... Na parte dos agradecimentos do livro ele menciona a morte do Dr. Russ. Então eu vejo ele sentindo também a morte próxima de pessoas queridas e manifestando isso como uma percepção do fim. Ok. Ele que escreveu sobre a morte ao longo da vida toda, agora percebe talvez o fim de uma outra maneira. O livro se encerra... Será que isso vai ser spoiler? O livro se encerra com a ascensão desse personagem. Ascensão, a gente tem vários significados para isso, né? Então, assim, em suma, é subir, mas a gente não vai falar aqui do significado real, não vou falar sobre o significado real da ascensão aqui nesse contexto. Mas a ascensão é a subida final do perdão, assim, digamos. A gente tem o Stephen King ao longo de muitos livros, hein? A gente tem o Stephen King trabalhando a questão da espiritualidade e a questão de acreditar e de ter fé no que vier pela frente, sabe? E quando a gente vê, tipo, tem em desespero, tem essa fé, essa força para ir até o fim e saber que vai ter, de certa forma, uma redenção. E em Ascensão, o Stephen King, ele busca esse personagem, o Scott, ele fica tão leve que ele entende esse fim, que ele compreende esse fim e que ele vive esse fim de uma forma muito tranquila. Então, todas essas metáforas, assim, que o livro traz, e talvez eu esteja só encontrando pelo em ovo, mas juntando a morte do amigo dele, do Russ, a situação no final do
os agradecimentos do Instituto, e toda essa corrida desse livro aqui, toda essa forma de encarar, os personagens mudando tanto, os personagens não querendo sobreviver, de certa forma, me faz ver um Stephen King que talvez tenha chegado num ponto, num patamar da vida em que é hora de parar. Então pode ser que seja a ascensão dos livros de despedida dele, uma das formas de ir desacelerando ou até mesmo parando, não sei, especulação. Mas, teoricamente, todas essas metáforas que ele colocou, todas as vezes que ele citou algumas coisas ao longo dos livros, e a gente conseguia contextualizar dentro da escrita dele, dentro da forma dele de ver. E a sessão tá bastante diferente, porque esse personagem ele está extremamente pessimista. Então eu acho que eu consegui falar o que eu imagino, assim, não é fake news, não é clickbait, não é informação privilegiada, é só uma forma de interpretar que eu percebi nesse texto, e que confesso que fiquei emocionada durante a leitura, assim, e aí fui dormir e fiquei pensando que abordagem foi essa, que texto foi esse. E a gente não vai ficar com uma caneta na mão, né? E um papel em branco. Que texto foi esse, que abordagem foi essa? E aí lá das tantas me deu esse estalo de perceber que, opa, será que ele tá dando tchau? Será que deu? Não sei. Mas é mais uma obra maravilhosa. E aí encontrei um erro só de revisão. Parabéns, em 124 páginas, foi muito bom. E o livro em capa dura. E eu comprei na pré-venda lá em outubro, setembro. E chegou ontem, antes de ontem ali. E é muito bom. Tem o mágico, tem o surreal, tem tudo mais. Mas pode dar uma certa tristezinha, assim. Ele é um livro que a gente se emociona. É um livro praticamente de despedida. Essa é a parte mais treta da coisa toda. Espero que vocês tenham entendido o ponto de vista que eu quis passar sobre esse livro. E contem pra mim se vocês lembram de algum outro personagem. Eu fico olhando pros livros aqui se vocês lembram de algum outro personagem pessimista também, algum outro personagem que não lutou também, e que talvez tenha me passado, assim, e que por isso eu achei ele tão down nesse momento, assim. Então, se vocês lembrarem, me escrevam aí, digam quem é o outro personagem pessimista. É isso. Beijo!